A cláusula de arbitragem é a questão essencial para o bom desenvolvimento da arbitragem. É conhecida como a cláusula da meia-noite, aquela cláusula onde os advogados que estão fazendo o contrato não prestam muita atenção, põem qualquer câmara, ou pega aquela nossa cláusula que a gente usou para aquele outro contrato e cola ali. Mas eventualmente nesse copiar, colar ou não prestar muita atenção, coisas vão ser esquecidas e isso pode acarretar um aumento nos custos para a resolução daquele litígio, atraso na resolução daquele litígio e fazer com que o procedimento não seja eficiente. Eventualmente aquelas partes vão reclamar, a arbitragem não é eficiente, veja que no meu caso uma coisa não foi bem. Muitas vezes não foi bem porque não foi pensada a cláusula de arbitragem, foi um copiado e colado de outros contratos. Coisas que uma cláusula de arbitragem não pode deixar de conter. Qual é a instituição que as partes querem que administre o litígio delas, caso elas queiram uma arbitragem institucional? Eu trouxe um exemplo para vocês que nós vamos olhar depois, onde essa questão que parece ser óbvia, não foi uma questão não pensada pelas partes, que depois acarretou um longo contraditório entre elas para que a corte pudesse decidir se existia ou não uma convenção de arbitragem CCI. Sede da arbitragem. Outro tema muito importante, no contrato entre duas partes brasileiras, talvez não seja tão delicado assim, porque no final das contas, se a corte tiver que fixar a sede da arbitragem, vai ser no Brasil. Mas com partes estrangeiras, talvez o cliente de vocês não queira se submeter ou estar numa arbitragem no país estrangeiro. Número de árbitros, idioma, direito aplicável. São questões básicas que deveriam estar na convenção de arbitragem para que tudo pudesse avançar da melhor maneira possível. As partes podem também pensar nas opções detalhadas de como essa convenção de arbitragem vai ser redigida e como vai se desenvolver o procedimento arbitral. Modo de constituição do tribunal arbitral. Quem nomeia os árbitros, como. Hoje em dia no Brasil existe uma preferência, por exemplo, para o presidente do tribunal arbitral. A prática até pouco tempo atrás, ou ainda é hoje, que os coárbitros designem o presidente de maneira independente. Eles conversam entre eles e designam o presidente. Mas a prática está caminhando para um sistema de consultação das partes com um sistema de listas. Então, e esse sistema vai variar um pouco. Mas a ideia é o seguinte, que exista uma lista preparada, por exemplo, pelos coárbitros, que submetem as partes, digamos que é de 5 nomes. E eles dizem, cada parte pode excluir um desses 5 nomes sem nenhum tipo de justificativa. Exclui livremente e dos 3 que sobrarem, ou dos eventualmente 4, caso mesmo seja excluído, nós escolhemos um. Então existem variações desse sistema, mas isso é cada vez mais comum. As partes, se elas gostam disso daí, elas já podem prever na convenção de arbitragem para que quando tenha os coárbitros eles sigam esse procedimento. Procedimento escalonado de resolução de litígios. Esse é um mecanismo extremamente eficiente, mas não para todos os casos. Então tem que ser algo que tem que ser pensado caso a caso. No meu contrato é ou não é eficiente? O que é esse sistema? É um sistema em que eventualmente as partes têm que tentar resolver o litígio delas por um outro mecanismo que não seja arbitragem, antes que os pedidos delas sejam admissíveis na arbitragem. Se é mediação seguida de arbitragem, tem que estruturar bem qual é o prazo para a mediação, como que nós vamos considerar que a parte tentou implementar a mediação. A simples carta falando vamos para a mediação e a simples recusa é suficiente para poder ir para a arbitragem. Essas coisas têm que ser pensadas. Pode ser muito eficiente, mas é caso a caso. Não é certamente a melhor coisa colocar uma cláusula escalonada para todos os contratos. Mas, por exemplo, nos contratos de construção é extremamente comum encontrar cláusulas escalonadas com um sistema de comitê de resolução de litígio, seguido por um prazo para eventuais negociações, seguido de arbitragem. Como eu disse, é extremamente eficiente se utilizado no caso apropriado. Confidencialidade é uma questão delicada. Na CCI não existe uma presunção de confidencialidade. A Corte e a Secretaria, ela sim tem uma obrigação de confidencialidade que está no regulamento. Mas as partes, em princípio, podem falar à vontade do procedimento que é delas. Então, se as partes quiserem confidencialidade, isso tem que estar contratado. Caso não esteja contratado,
o regulamento permite que as partes solicitem ao tribunal que determine a confidencialidade do procedimento. Mas vocês veem que se não estiver contratado, vai ter que ter essa disputa. E é engraçado que na hora de brigar, todo motivo é bom para brigar. Então as partes não vão concordar com a confidencialidade e vai ter que ter um contencioso sobre a confidencialidade. Como elas também não vão concordar com o modo de constituição do tribunal arbitral, vai ter que ter um contencioso sobre isso. Então é importante, tudo que é detalhado fica mais claro e evita desgaste desnecessário. A questão da execução da convenção de arbitragem ou da intervenção do judiciário, muitas vezes as partes já escolhem um juiz que seria competente, então tem uma eleição de foro para a questão de eventual intervenção do judiciário ou anulação ou execução. Essa questão tem que ser verificada sobre a validade dessas cláusulas segundo o direito aplicável, mas é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Aqui um tema extremamente importante, demanda entre partes múltiplas. Certos tipos de operação econômica são complexas no sentido de que existem um grande número de instrumentos contratuais, muitas vezes entre as mesmas partes, outras vezes com partes diferentes. Vou pegar mais uma vez o exemplo dos contratos de construção, dono da obra, empreiteiro principal com subempreiteiros. As partes podem querer uma arbitragem única com todo mundo, ou podem querer separar isso. São coisas em que no momento da contratação tem que ser pensadas e caso as partes queiram uma possibilidade numa estrutura negocial complexa, envolvendo vários instrumentos contratuais e várias partes, caso elas queiram se certificar que tudo possa ser submetido a uma mesma arbitragem, é necessário integrar essas convenções de arbitragem. Então, um contrato faz referência à convenção do outro contrato e o outro contrato faz a referência ao primeiro contrato, dizendo que todos os litígios daquele contrato poderão ser integrados aqui e no outro contrato também tem que ter consentimento para esse contrato. Então, uma fazendo envio à outra, você permite com que tudo seja regrupado numa mesma arbitragem. A gente não pode esquecer que a arbitragem ela tem esse fundamento consensual, ou tem que ter consentimento para se submeter à arbitragem. E se o consentimento do dono da obra a submeter uma arbitragem com o empreiteiro principal, não significa que ele consentiu a se submeter uma arbitragem com o subempreiteiro. Ele tem um contrato com o com o empreiteiro principal e é aqui que ele consentiu. Se a gente quiser agrupar todo mundo, tem que ter consentimento também contra o outro. Senão vão entrar mais uma vez em um contencioso sobre qual é o campo de aplicação ratione personae dessa convenção de arbitragem, o que pode custar bastante caro e eventualmente frustrar a arbitragem, porque uma parte pensa que podia ter ação contra uma outra parte e não tem. Então, e aí vai ter que recorrer ao judiciário, então vai ter uma arbitragem, judiciário correndo em paralelo, isso pode, né, dificultar as coisas. Prazos. As partes podem já prever na convenção de arbitragem qual é o prazo para a sentença, por exemplo, prazos mais variados dentro de um procedimento. Outra coisa a ser pensado, porque depois que existe um litígio, uma briga, é difícil ter o acordo da parte contrária. Uma parte vai querer que o procedimento ande rápido, a outra vai querer que ele tenha mais, que ele avance lentamente, porque eventualmente ela não quer pagar ou quer dificultar a vida da parte contrária. São questões que têm que ser pensadas. E por último, recursos, muitos direitos nacionais, ou pelo menos se não são muitos, alguns, permitem, por exemplo, renunciar à ação anulatória contra a sentença. No Brasil isso não é possível, mas as partes podem, se for um caso internacional, dependendo de onde é a sede da arbitragem, eventualmente pensar nisso daí. E aqui a última questão tão importante, repartição dos custos da arbitragem. Tem um estudo da CCI que mostra que 82% dos custos da arbitragem se referem aos honorários de advogados contratados. As partes podem eventualmente convencionar já na arbitragem que cada qual paga o seu, ou que eventualmente quem perder paga do outro na proporção, ou integralmente. A questão hoje muito debatida no Brasil é a questão dos honorários de sucumbência, que eu entendo não se aplicar em arbitragem, porque é uma regra que produz seus efeitos, ao meu ver, unicamente diante do judiciário e não responde às necessidades econômicas e à lógica da arbitragem. Mas hoje, eu como advogado no Brasil,
para proteção do meu próprio cliente, eu colocaria expressamente que não aplica-se honorários sucumbenciais. Porque num caso importante, eu não quero que eventualmente, caso o meu cliente não tenha sucesso, eu não quero que ele seja condenado a pagar lá X% de um valor de litígio importante. O que é muito mais razoável são honorários contratados e não é qualquer honorários contratados. O regulamento da CCI fala em honorários razoáveis. São questões, então, que têm que ser levadas em consideração.